Olá! Hoje vamos explorar um pilar da termoquímica, sabe? A lei de Hess. Nós analisamos vários materiais, desde artigos mais clássicos até umas aplicações bem práticas, para entender como essa lei ajuda a calcular a energia de reações químicas que, olha, seriam complicadíssimas de medir direto. Exatamente. Foi proposta lá atrás, em 1840, por Germany Hess. E é uma ferramenta muito elegante, viu? Ela parte daquela ideia básica de conservação de energia e de uma propriedade-chave, que é a entalpia. E a grande sacada da lei de Hess, pelo que eu vi nas discussões, é que a energia total de uma transformação química, ela não depende do caminho que foi feito, certo? Não importa se a reação foi direta ou se passou por várias etapas. Perfeito. É como aquela analogia da montanha que apareceu em algumas fontes que a gente viu. A diferença de altitude entre a base e o cume é sempre a mesma. Não importa se a subida foi por uma trilha super íngreme ou uma mais longa, mais suave, sabe? A variação total de entalpia, o famoso ΔH, é simplesmente a soma das variações de cada etapa. Isso me deixou pensando. Por que a natureza permite essa indiferença ao caminho? O que garante que isso funcione sempre? A chave está no fato de que a entalpia, o H, ela é o que a gente chama de função de estado. É tipo a pressão ou a temperatura de um gás dentro de um recipiente, sabe? O valor dela depende só do estado atual do sistema, se são os reagentes ou os produtos. Não depende de como ele chegou lá. As fontes que a gente analisou destacam bem isso. É por essa razão que a variação da entalpia, o ΔH, só depende mesmo do ponto inicial e do ponto final. Entendi. É como, sei lá, energia potencial na física, né? Só depende da altura, não do trajeto que foi feito para chegar lá. Agora, a parte prática que eu vi nos exemplos, como é que a gente usa isso para calcular o ΔH de uma reação que a gente não consegue medir, usando outras que a gente já conhece o valor? Aí entram umas regrinhas do jogo, sabe? É quase como manipular equações matemáticas mesmo. Os artigos mostram isso bem direitinho. Primeiro, se você inverte uma reação, quer dizer, os produtos viram reagentes e vice-versa, o sinal do ΔH inverte junto. Se liberava calor, agora passa a absorver, entende? E segundo, se você multiplica a equação inteira por um número, sei lá, dobra todas as quantidades, o valor do ΔH também tem que ser multiplicado por esse mesmo número. Combinando essas manipulações, a gente pode somar, subtrair equações que já conhecemos. Tipo, como se fossem peças de um quebra-cabeça químico mesmo, até chegar na equação que a gente quer. E o ΔH final vai ser a soma dos ΔHs que a gente manipulou. Certo? Vi umas aplicações disso que foram bem surpreendentes nas fontes. Sim, com certeza. Os exemplos vão muito além do básico de livro didático. Um dos artigos, por exemplo, detalhava o cálculo para a combustão do butano, gás de cozinha, e mostrava como pequenas imprecisões nos dados das etapas podem acabar se acumulando no resultado final. Olha que interessante. Outro analisava a formação do benzeno, que é super importante na indústria química. E não para por aí, viu? Processos industriais pesados, tipo a redução de minério de ferro para fazer aço, ou a síntese de carbeto de tungstênio para fazer ferramentas de corte super resistentes, tudo isso depende desses cálculos. Coisa sobre a formação de ácido nítrico na atmosfera. Exato, que é um componente da chuva ácida. E não dá para esquecer do ciclo de Born-Haber, é uma aplicação direta, muito elegante mesmo, da lei de Hess, que serve para calcular a energia que mantém os íons grudadinhos nos cristais, sabe? Uma coisa que seria impossível medir diretamente. E comparando com a calorimetria, aquela coisa de medir o calor direto com a fórmula Q igual a mc ΔT, a lei de Hess parece ser mais uma ferramenta de cálculo, indireto, para quando a medição direta simplesmente não rola, né? A lei de Hess é a solução inteligente para quando a reação é, sei lá, lenta demais para medir, ou talvez seja explosiva, perigosa, ou então produz um monte de subprodutos indesejados que iam atrapalhar tudo na medição do calorímetro. É a teoria ajudando a gente a superar uma limitação prática, experimental. Então, para a gente resumir nossa análise de hoje, a lei de Hess é tão poderosa porque a entalpia, essa propriedade, não está nem aí para o caminho percorrido. Só se importa com o começo e o fim. É uma função de estado. E isso permite que a gente some e subtraia reações conhecidas para finalmente desvendar a energia de reações que são complexas ou inacessíveis experimentalmente.
Exatamente, é uma ferramenta fundamental na química, na engenharia, ajuda a prever se uma reação vai liberar ou consumir energia, a otimizar processos na indústria e até entender melhor fenômenos naturais complexos que acontecem ao nosso redor. E fica aqui uma reflexão final, baseada no que a gente viu. Se a lei de Hess diz pra gente quanta energia é trocada no total, sem se importar com o caminho, o que será que determina a velocidade com que essa energia é trocada? Fica aí uma questão interessante para a gente pensar e, quem sabe, explorar mais a fundo numa outra hora. Até a próxima análise!